Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo hoje um vídeo com o título O que é o Islã? Tá? Estreando a playlist Análise sobre o Islamismo dentro do nosso canal. Tá? O canal aqui, o canal Analisando a Fé pela Razão, ele é um canal voltado para análises de livros sagrados humanos, né? Por exemplo, aqui, falar do islamismo, tem o meu Alcorão, tá? Aqui, que eu, inclusive, eu procuro ler. Eu não estudo somente a Bíblia, né? Para quem já tem acompanhado o canal há um certo tempo, tem acompanhado as análises racionais e céticas do cristianismo. E o Islã também tem muita coisa para falar, que eu descobri estudando, né? Pesquisando sobre o Islã. E eu gostaria de estar passando para vocês. O islamismo ele é um tema muito conhecido hoje no meio religioso, porque ele é considerado a segunda maior religião do mundo. E é uma religião que está em ascendente crescimento. Ele perde apenas para o cristianismo em número de adeptos, né? Então, o mundo, a humanidade hoje em dia, ela encontra-se com uma população em torno, né, girando em torno dos 7 bilhões de habitantes. O cristianismo, no caso, como é a maior religião, ela tem aí em torno de 2 bilhões de adeptos. E o Islã, segundo alguns dados estatísticos, está entre 1,4 a 1,6 bilhões de adeptos. Nesse vídeo que eu estou fazendo, eu quero só dar uma pincelada para que você tenha uma ideia do que é o islamismo, tá? Então eu trouxe aqui no nosso esboço um texto básico falando o seguinte, tá? O islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, acredita na existência de um único Deus. É fundamentada nos ensinos de Muhammad, ou Muhammad, chamado pelos ocidentais de Maomé. O Islã ele surgiu no século VII. Aqui eu trouxe uma imagem ilustrativa do profeta Maomé. Os muçulmanos eles não costumam utilizar imagens do profeta, tá? Essa imagem aqui ela é uma imagem utilizada em livros de histórias aqui no Ocidente. Mas se você for, por exemplo, pesquisar em fontes islâmicas, eles não utilizam de forma alguma a imagem do profeta, que no caso é apenas uma imagem simbólica. Como que o profeta realmente era, os muçulmanos eles não têm propriamente uma ideia, não formam uma imagem do profeta nos seus pensamentos. O Islã ele se baseia, ele é uma religião monoteísta, tá? O que é uma religião monoteísta, tá? Existem as religiões politeístas e as monoteístas. No caso do Islã, eles creem num único Deus. Ele vai ter em comum ele faz parte, o Islã, muita gente não sabe, mas ele faz parte de um grupo dentro das ciências das religiões. Ela faz parte de um grupo que separa, né, as religiões, chamado religiões abraâmicas. Então, o que seriam, no caso, as religiões abraâmicas? Seriam as religiões fundamentadas nesse personagem Abraão. Então, as 3 religiões abraâmicas, que também são consideradas grandes religiões, são o cristianismo, o judaísmo e o Islã. Para você, por exemplo, no Brasil, no país em que vivemos, a principal religião é o cristianismo. Porém, para você compreender bem o cristianismo, não basta apenas estudar o cristianismo. Você também tem que entender, ter uma noção concreta do que é o judaísmo. O erro de muitos cristãos, eles creem que o cristianismo é a única religião, a única verdade, e todo mundo, as outras religiões estão enganados. O que é um grande equívoco. Por quê? Porque uma religião surgiu da outra, tá? Então, muitos cristãos, eles que entendem do judaísmo, eles simplesmente vão falar que o cristianismo nada mais é do que uma visão universal e reformada do judaísmo. Mas aí é muito controverso, enfim, é um negócio polêmico que não vai ser entrado em detalhes agora. Para você conseguir compreender bem o que é o islamismo, você tem que entender de cristianismo e também entender do judaísmo, que são religiões alinhadas umas a outras, tá? Ambas as 3, elas creem no personagem Abraão, que ele foi chamado por Deus na terra de Ur dos Caldeus, que era uma região que pertencia à Suméria. Ele veio de uma origem politeísta e através de Deus falar com ele pessoalmente, tá? Ele tem uma relação pessoal com Deus
que é a ideia de um Deus único, todo-poderoso, criador do universo e da vida, esse Deus ele chamou ele para sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que, no caso, Deus mostraria para ele e para os seus descendentes. Ou seja, formaria-se a partir dali de Abraão, futuramente Isaac e Jacó teria seu nome mudado para Israel, e essa nação de Israel ela teria uma missão diferente de outras nações, tá? Diferente de outros povos, dos egípcios, dos persas, dos sumérios propriamente, dos babilônicos, enfim, de todos os povos. Eles seriam o povo hebreu, tá? Que no caso formava a nação de Israel. Eles tinham a missão de ser modelo desse Deus único e ser modelo para as outras nações, tá? Da crença em um Deus único. Porém, quando você, por exemplo, como cristão, faz uma leitura do Antigo Testamento, você percebe que por diversos momentos Deus ele se ira, Deus ele é apresentado num estado de desapontamento em relação ao povo de Israel, porque ele não aceitava que outros povos, ou que no caso, aliás, que outros deuses viessem a ser adorados no lugar dele. Então, depois surge, através do personagem de Jesus Cristo e seus seguidores, surge o cristianismo, que também prega-se a ideia de um Deus único, tá? Teoricamente falando. Porém, o cristianismo ele surgiu de um descontentamento do judaísmo. E o islamismo ele surgiu na região da Península Arábica, e também ele surgiu como o personagem principal do Islã, tá? O profeta Muhammad, que é o nome que no caso os adeptos do Islã denomina, né, o profeta, que ele fundou o Islã. Mas o Islã ele não traz propriamente algo inédito. O Islã, na verdade, ele tenta fazer uma restauração do cristianismo local, tá? Da região da Península Arábica, e também mostrar para os judeus que eles estavam com problemas em relação à sua fé. Sem contar também que se você pesquisar, tá? Eu tô aqui no caso, estou dando uma pincelada, não estou falando nada de algo profundo. Eu vou trazer coisas profundas específicas em próximos vídeos. Mas para você que sempre ouve falar sobre o islamismo, a gente, ainda mais agora na entrada do século XXI, a gente teve aí esse fato desagradável da queda das Torres Gêmeas e de ataques terroristas que envolve acerca do Islã. Seria interessante para você entender os dois lados. Tanto o lado de quem não pratica o Islã, como também do lado de quem pratica o Islã, e procurar conhecer essa religião, mesmo porque eles também professam a fé num Deus único. Então, ou seja, de forma teórica, o Deus que o cristão professa é o mesmo dos judeus, que também é o mesmo dos muçulmanos. Eles eles chamam a Deus de Alá, porque é uma terminologia de origem da língua árabe. Assim como nos Estados Unidos, Deus é chamado de God, né? God, enfim. Tem até aquela expressão que muitos utilizam, oh my God, né? Oh meu Deus. Então, lá muda, lá se fala-se God, mas essa palavra, esse termo, se destina-se à referência de Deus, desse ser supremo, do Deus criador. Então, Alá é uma palavra em árabe, mas se você conversar com um muçulmano aqui no Brasil, ele vai estar falando para você Deus, ele vai tratar Alá como Deus, porque se ele fala em português, ele vai, ao invés de falar propriamente Alá, ele vai falar Deus, que dá na mesma coisa, beleza? Então, o profeta Maomé, ele tem uma história bem particular, porque ele vem também de uma origem politeísta, tá? A região ali onde o profeta Maomé nasceu, a região de Meca, tá? E Medina também, ela era uma região que ela também tinha assim uma influência religiosa politeísta. Então, ele começa a professar levar para o povo a mensagem da necessidade de se crer em um único Deus. E ele tinha um costume de se isolar, tá? Ele ia para as montanhas, não me lembro agora o nome, ele tinha um costume de se isolar,
E nessas montanhas, ele recebeu a visita do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel revelou para ele isso aqui, o Alcorão Sagrado. Tá? Esse Alcorão aqui, eu guardo ele com carinho porque eu recebi esse Alcorão, tem até o cartãozinho dele aqui, do Sheikh Hosni Abdelhamid Mohamed Youssef. Tá? Tem até o cartãozinho aqui, ó, que eles são da mesquita de Mogi das Cruzes. Entendeu? Então eu tive um contato com o pessoal, com os muçulmanos dessa mesquita de Mogi das Cruzes, e eu recebi esse Alcorão aqui das mãos de um sheik, que ele cuida dessa mesquita de Mogi das Cruzes, aqui perto de São Paulo. Tá? Inclusive é uma mesquita muito bonita que tem lá, eu nunca conheci assim, mas eu tenho vontade propriamente de conhecer, mente aberta. Eu respeito a racionalidade do Islã em relação à adoração a Deus, enfim, eles andam alinhado com o cristão, tá? Eles vão ter algumas diferenças que eu vou estar tratando em outros vídeos, tá? Então, eles pregam, tem os pontos legais também de pregações que eu respeito, assim como também eu respeito os pontos legais de pregação do cristianismo e de outras religiões, que é a prática da caridade, o amor, entre aspas, ao próximo, né? Enfim, o alerta da necessidade de se fazer o bem a quem precisa. Então são pontos em comuns bacanas que devem ser respeitados. Mas eu, por exemplo, como uma pessoa incrédula, que eu não sigo nenhuma religião, isso não me impede de eu fazer praticar o bem com o próximo. Tá? Eu não preciso propriamente de religião, não preciso que Deus, através de alguém, me cobre. Você tem que ajudar uma pessoa que precisa. Tá? Mas se uma pessoa ela necessita da religião para fazer o bem, então, tá fazendo o bem, eu respeito. Tá? Então, o Islã, só pra gente fechar nosso vídeo, ele é uma religião que crê num Deus único, tá? Eles têm o seu livro sagrado, é o Alcorão. Mas aqui o Alcorão, o que o Alcorão fala? O Alcorão, ele é dividido em 114 suratas, que são espécies de mini-livros, tá? Dentro do Alcorão. E essas suratas, elas vão tratar de diversas doutrinas e temas de base para a crença islâmica. Então, que nem, por exemplo, a Bíblia ela varia, né, de 66 livros a 80 livros com a Bíblia ortodoxa e 73 livros na versão católica romana. O Alcorão não. O Alcorão, até onde eu saiba, ele tem 114 suratas. E essas suratas foram escritas em momentos e locais diferentes, tá? Elas são revelações, os muçulmanos creem que são revelações recebidas pelo anjo Gabriel à pessoa do profeta Muhammad. O Alcorão, ele foi decorado pelos seguidores ali no século VII, tá? Quando surgiu o Islã, no século VII na Península Arábica. E o Alcorão, os versos do Alcorão foram decorados pelos seguidores do Islã, tá? Então, basicamente é isso. O que é o Islã, tá? Ele é uma religião monoteísta, surgida no século VII, creem num Deus único. Eles creem em muitos personagens da Bíblia e do judaísmo, eles reconhecem Abraão, eles reconhecem Moisés, eles reconhecem Adão, tá? Eles reconhecem a Jesus como um profeta, tá? Se você chegar a conversar com um muçulmano, por exemplo, para você que é um cristão, eu vou lá levar Jesus para um muçulmano, é bem capaz que você vai se surpreender. Porque eles conhecem Jesus até mais do que os cristãos. Mas em outro vídeo específico eu vou fazer um vídeo aqui específico no canal tratando, tá, sobre o Jesus, né, no Islã. Bom, vou finalizar o vídeo aqui, um vídeo curto, um vídeo simples. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal. A intenção aqui não é ofender ninguém, mas eu também não vou deixar de expor meus pontos de vista, tá? A intenção aqui não é ofender nenhum muçulmano, expondo aqui a imagem, uma suposta imagem ilustrativa do profeta Muhammad, ou profeta Maomé, como ele é conhecido aqui no Ocidente, tá? Ele aqui tá nessa imagem, traz a data de nascimento dele, tá? E o local de nascimento. Ele nasceu na cidade de Meca em 6 de abril do ano de 570. E especula-se que ele faleceu na cidade de Medina em 8 de junho de 632. Existe também uma história que diz que ele, em Jerusalém, se ascendeu aos céus.
eu vou procurar me esclarecer disso daí certinho e vou trazer aqui pro canal, beleza? Se você gostou, inscreva-se no canal, dá um joinha e um like que gostou no vídeo. Curta a nossa página no Facebook, Analisando a Fé pela Razão, onde é uma página que combate o fundamentalismo e fanatismo religioso. No caso, esse vídeo foi feito para esclarecer, apresentar propriamente uma apresentação do Islã, para estrear nossa playlist. Mas eu vou fazendo, conforme o tempo, eu vou fazendo diversos vídeos. E se você também tiver sugestões, pode me mandar aqui nos comentários ou lá em mensagem inbox da nossa página no Facebook, beleza? Forte abraço a todos e paz.